Fala, Bruno, tudo bem? Seguinte, cara, eu recebi aqui o retorno da FaceSport em relação àquele nosso pedido para retomar as atividades esportivas e o retorno foi positivo, tá? A gente pode voltar aos treinos, só lembrando de seguir fazendo os testes nos treinadores, né? Logicamente, aqueles que já fizeram a vacina não precisam, mas vão seguir fazendo os testes, tá bom? Valeu, um abraço. A gente construiu com coração e vai ser assim sempre. Esse é o nosso time, cara. A gente construiu essa porra do começo ao fim. Começa e termina em família. Cada um de vocês é o meu herói. Aí, atenção. Galera, seja grato por isso aqui, ó. Sol, grama, sábado e oportunidade de estar fazendo futebol americano. Beleza? Um dia como esse é um dia especial. Hoje vai ser um dia cansativo. Eu tenho certeza que quando chegar às 5h30, 5h40 vai estar todo mundo morto. Mas vai estar todo mundo realizado, fechou? Vamos fazer um bom treino, vai! Gol! Família! Então, es importante saber batir y también saber recibir esa batida, ¿no? Saber recibir contacto. Conversa, comunica e intensidade. Comunicação e intensidade. Comunicação e intensidade no final comemora junto. Ei, uma bosta isso aí! Não! O futebol americano é assim, é pressão, tem que ser duro, tem que acertar. Eu quero ver vocês acertando, cara. E se tiver dúvida, a gente tira depois. Resolve ali! Então assim, os dois estão errados, porque o Caio tem que saber que o jogador ele trabalha Mas sob ele pressão. vem, o Ronan foi no Big Cat, eu não chamei ele. Não foi. Os dois não foram. Ah, então. Eles No, porque empezaron todos a puxar entendeu? y Já ellos tava empezaron personal. targeteando ele. Entendeu? Mas o Caio também já sabia, porque os dois já estão se estranhando desde o último treino. Sim, Não, sim. mas primeiro eles pagam porque estão errados. É uma situação de treino, isso não pode acontecer. Tá? Beleza? Então fechou, tá? O que a gente sabe que está errado é esse tipo de situação acontecer na frente da equipe. Vocês sabem disso. Está errado. Qualquer situação que vai estar errada. Então primeiro a gente paga, depois a gente conversa, beleza? Então vocês têm ida e volta, vert crawl, encosta de uma sideline até a outra, volta. Um recado que eu quero dar para vocês: a gente não faz as pessoas pagarem porque a gente gosta. Ah, vou fazer ele pagar porque eu quero, porque eu gosto. Não. É aquilo que a gente falou no último treino. A adversidade, ela tá aí o tempo inteiro. É o que você faz quando a adversidade chega. É como você reage a cada impulso. O atleta de futebol americano, ele não pode sentir dor, ele não pode sentir raiva, ele não pode sentir nada. Ele tem que estar preparado para executar da forma correta. Você sente antes do jogo. Na hora que a situação chega, você reage, porque é a coisa certa a se fazer. A partir do momento que você coloca a emoção lá dentro, na hora da execução, ah, eu vou matar aquele cara porque eu quero passar por cima dele, é a hora que você erra o tackle. É a hora que você erra o catch. Na hora que você pensa assim, eu vou pegar ele porque ele meteu o pé pro lado e eu sou intenso porque eu treinei pra caralho na academia, é a hora que você atravessa esse cara.
Não quer dizer que o coração não vai estar lá. O coração você vai levar. Só que na hora do jogo, se você deixar a emoção mexer com a sua cabeça, você vai estar sempre um passo atrás. Sempre duvidando de você. Então, o treino ele serve para isso. Para ensinar você, não o playbook. Não é só sobre o playbook, não é só sobre jogada. Ele vai ensinar você a ter controle das suas atitudes, da sua mente. Porque o que acontece aqui, acontece lá fora. Só que aqui é mais intenso. Aqui você está aprendendo 10 anos em um. Então aproveita, cara. Aproveita cada diversidade que você tem aqui para aprender. Então hoje você aprende com a dificuldade. Amanhã, tudo vai parecer mais fácil. Pegue tudo que você fez errado, estude durante a semana, corrija com seus coordenadores e volte melhor. Ei, faz o vai ouvir! Não se acomode. Família! Vai! O Rex, ele é um time de alto nível. E no momento que eu assumi o cargo de coordenador ofensivo, né, depois que pessoas de muita experiência e de muita capacidade saíram da equipe, eu me sentia muito pressionado em gerar resultados rapidamente. Então alguns conflitos surgiram, alguns problemas surgiram. Muitas pessoas não compreendem o que é o crescimento ou aprendizado de alguém. Por exemplo, você assumiu o ataque do Rex, não tem tempo de aprender, você tem que chegar sabendo. Eu sentia muito disso. Então, eu tentava impor algumas coisas, né? Ouvia muito, não percebia algumas outras coisas, não conversava muito e isso foi dificultando a caminhada. Por mais que ainda assim a gente conquistou algumas coisas, eu percebo que hoje eu faria muitas coisas diferentes. Mas é isso, né? Quando você assume algo, não significa que você está pronto para aquilo já. Porém, algumas outras pessoas não entendiam, então surgia conflitos. Eu falava uma coisa, o atleta fazia outra. Mas eu tenho certeza que eu posso te falar sobre me esforçar para dar o meu melhor. Isso ninguém pode colocar dúvida nisso. Porque eu posso não saber, eu posso errar, mas jamais vão falar que eu deixei de me esforçar. Quando eu era criança, eu lembro que teve um dia que veio uma dor muito forte que eu não conseguia nem encostar a ponta do pé no chão. Fui pro hospital, aí lá teve uma medicação e tudo mais. E aí no teu treinamento, o que você faz que você percebe que te causa mais dor? É que assim, a gente fica meio que agachado, né? A posição, certo. E é muito impacto no futebol americano. Pela localização, o que preocupa é o seguinte, aqui essa região sacroiliaca, ela é responsável aí por alguns processos inflamatórios. Dificilmente você tem um trauma, como relacionado ao esporte, que leva a esse tipo de dor. O que chama a atenção é que você começou com essa dor muito cedo. Você teve a infelicidade de ter um deslocamento De uma parte óssea que normalmente ocasiona a consolidação com mais idade. Isso faz com que ocorra um desvio, ou seja, o centro de rotação do quadril se perde. E assim, o que vai ser o futuro? O teu futuro vai ser um dia fazer uma prótese. Eu não queria fazer uma merda dessa, não queria arrumar uma briga e sair rolando e era o fio da corda que a gente arrebentou. Você precisava do motivo, ele também, de começar alguma merda. Então realmente como ele e o Carneiro são os dois que sempre estão falando demais, e uma coisa é eles falar e eles aguentar com o que eles falar. Vamos ver se era tudo isso mesmo. Veio do México, me mostrou que ele é esse jogador todo. E não tão satisfeito em tomar pau dentro do campo ainda, querem vir encher o saco depois. Ele fala pra caralho, passou o treino inteiro falando com o Abraão, falando com o Cauê. De uma certa maneira, eu acho que os dois já estavam se puxando desde o começo, né? Puxão de aqui, puxão de lá, acho que receiver e DB são assim. Acataram as ordens, né? Se perderam um pouco nas emoções, mas acataram as ordens e acho que estão se entendendo agora, né? Se não estão se entendendo, o coach Breno vai fazer eles se entender. Se continuar assim, vai rolar mais, mano.
A gente estava no primeiro treino full pads do ano, os atletas estavam extremamente motivados. Foi um treino onde a gente teve competições de one-on-one, a gente teve 7-on-7, teve muito contato com o pad, drills de tackle e tudo mais. E terminou o treino com Oklahoma. E Oklahoma, meu amigo, a gente sempre tem que tentar ver um pouco mais a fundo isso, sabe? Por exemplo, às vezes o atleta chega no campo e ele traz algumas coisas de frustrações do dia dele. Ele acaba chegando bravo. Ninguém é perfeito, meu Deus. Já pensou como seria se todo mundo fosse perfeito? Então, acontece que eu acredito que um desses atletas levou alguma frustração para o campo. E essa frustração não foi perceptível no momento ali. Eles vinham se soltando farpas o tempo inteiro durante os treinos, a gente vinha acompanhando. Eu sei que eles já tinham algum que outro treino aí com brincadeiras, não? O futebol é muito competitivo, mas eles têm que lembrar que é uma equipe, não? Não pode ficar com algo dentro, algo que aconteceu, al final é seu irmão, tem que deixá-lo ir, não? Nós jogamos futebol americano, então o futebol americano é um esporte muito intenso, então a gente não pode esperar que nunca vai acontecer algum tipo de conflito como esse. A gente sabe que vai acontecer, a comissão técnica ela entende quando acontece. Tanto que na reunião que teve após a briga, eu realmente me senti muito responsável por ela. Porque se eu tivesse chamado o Ronan, que é a minha responsabilidade do ataque, e falado, Ronan, cara, é isso, é aquilo. Então a partir do momento que essa competição ela sai de um estado saudável para um estado que não passa a ser saudável, onde a comissão técnica ela precisa intervir. Então as diferenças que muitas vezes acontecem no treinamento, elas são resolvidas no Oklahoma, dentro das regras. Dia de sol te anuncia novo amanhã. Dia de sol te anuncia novo amanhã. Que a sua direção de novo amanhã seja agora. Olhar pela janela sem preguiça, bora, bora. Lutar não é o bastante, querer não é o bastante. Eis que ser ou não ser não é mais o relevante. O importante, soldado, é ter um dia melhor. Saudade daqui, mano. Independentemente do lugar, não está só marcado pela cor, invisível pelo pai. O que vale de onde veio é saber pra onde cê vai. No bolso uma quirela, no coração uma fé. No esboço um desenho imaginando o que cê quer. Família e axé, bom filho, uma mulher. Da sola do sapato rumo ao alto como deve ser. Você merece muito mais que isso. Rajada de orgulho, de coragem, sacrifício. O irmão nasceu guerreiro, livre, forte, lutador. Conte copos pra racista, avalista do amor, Senhor. De sol te anuncia novo amanhã. Dia de sol te anuncia novo amanhã. Se um dia de sol é o que nós quer, aproveite ao chegar. Oportunidade monstra o que consta, o que há. A vitamina D. Ontem tava com a barriga, ela ali dentro, agora já tá aqui. Malandragem, viver, pode crer. Ei você, tente ver, me entender. É pra ter, proceder com os demais. Passa na cabeça também lá na hora, quando começa as dores, não sabe se vai aguentar, sabe? Tanta dor. Mas depois que vem força que não sei de onde. Mas tira uma força absurda. O Jesus só de ver já dá uma agonia, só de ver a mãe fazendo força. O neném sabe nascer e a mãe sabe. A vingança da esperança numa dança singular, pode ir. Bom, chegou meu dia, tomar a vacina do Covid. A gente é bem abençoado, eu diria assim,
porque aqui em Timbó o sistema de saúde tem funcionado muito bem e basicamente toda a nossa comissão técnica já foi vacinada. Igor, Bruno, a galera toda já foi vacinada e chegou meu dia. Então isso acaba dando um pouco mais de tranquilidade pra gente conseguir manter as nossas atividades sem ficar preocupado com isso, sabe? Então vamos lá que a gente vai fazer a vacina. A gente faz um planejamento anual, né? Todo ano a gente senta, faz todo o escopo do projeto para o ano, e aí quando vem uma pandemia inesperada, assim, né? A gente meio que não estava planejado, embora a gente tenha ali algumas saídas para eventuais prejuízos ou coisas que fogem do controle, mas a pandemia ela foge completamente, né, do planejado e a gente tem que mudar completamente o rumo. Mas o que mais mudou, assim, é que a gente precisa fazer reajustes bem pontuais e enquanto a gente não consegue liberação de recursos, a gente precisa buscar outras formas de manter o projeto, né? Porque as contas continuam chegando e a gente precisa fazer reajustes imediatos, assim, tanto de corte de custos, de despesas, quanto criação de novas outras fontes de recursos. Eu sempre quis vir pra cá, né? E quando eu fiquei sabendo da seletiva e tal, o Anderson, que é um rapaz que eu conheci, né, lá em Jundiaí jogando futebol americano, ele sempre me incentivou, tipo, Rafa, vai, eu te ajudo a treinar, e fazer eu treinar até passar mal, né, literalmente. Então, e eu, sei lá, o pessoal lá no meu trabalho brincava que quando eu tomava energético, ao invés do ser o Rafa, eu virava o Farra, né? Então, tipo, eu vejo muito essa energia como algo a contornar, sabe? Porque, tipo, eu penso que ficar pensando, né, nos problemas, né? Ficar, tipo, pensando, os meus pais, eles são falecidos, né? A vida é difícil, essas coisas, tipo, não vai ajudar com que eu cresça, com que eu evolua, né? Tipo, lógico, eu tenho muito problema de autoestima, mas eu vejo até no Marlon isso, né? Que ele tá sempre, tipo, alegre, né? Tipo, por mais que tenha dificuldade, por mais que tenha as coisas da vida, né? Dificuldades da vida, ele tá sempre alegre. Então, tipo, depois que eu vim pra cá, né? Eu tenho ele como essa inspiração também, sabe? Oi? Tudo bem? Você é o Davi? Deixa eu matar o cadastro aqui. Tchau. Amassou? Segura. É que quando você pulou no meu colo, o quê? O que vai ter amanhã na escola? Me fala. Festa junina! Festa junina? Sim. Mas você tem fantasia? Você tem o teu vestido de festa junina? Tem? E que cor que ele é? 2 kg 770, 53 centímetros, às 9h47 da noite, no dia 29/3/2021. Tá bom. Eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo. Eu acho que eu nem consigo falar, acho, como eu me sinto, mas todos os dias quando eu acordo, que eu vou trabalhar, que eu olho ali, ele tá lá, ele acorda todos os dias na hora que eu vou trabalhar. Eu vejo ele lá, é
uma cafeína ali, como se fosse uma cafeína que eles me dão e tipo eu vou. E olha que eu amo cafeína. E quando eu e a Ana descobriu que ele ia chegar, acho que tipo, no começo deu um pouco de preocupação, mas nossa vida mudou completamente. Nunca me senti tão feliz, porque sempre foi meu sonho ser pai. E o Antônio acho que eu já planejava ele há muito tempo atrás, assim. Já via eles nos meus sonhos, Antônio. Antônio, mostra pros seus amigos os vídeos do seu pai e da série, porque a gente vai fazer um estrago esse ano. Cara, que não adianta, sabe? É um sentimento que não vale a pena levar pra frente, porque a gente tá pelo mesmo objetivo e se eu quiser criar alguma rixa ou ter algum problema com ele, isso só vai fazer a gente se distanciar do objetivo, entendeu? Então, troquei ideia com ele depois, a gente tá bem de boa e tem até alguns objetivos particulares à parte, então, em relação a isso, acredito que a gente tenha resolvido esse problema. Pode ser meu camarada, não quero chegar primeiro. É de rock, é de São Paulo e eu do Rio de Janeiro. Alô, é de rock! Então toque nesse neguinho aí, malandro! Corre, neguinho, corre! Corre, neguinho, corre! Na mira do revólver não tem talismã. Vai! Corre, neguinho, corre! Vê se não morre antes do amanhã. Corre, neguinho, corre! Na mira do revólver não tem talismã. Tempo difícil que semeia a terra, choros e gritos sem engolir a dor. Vidas e becos, colheita de guerra. No morro dos aflitos cai um beija-flor. Sabedoria que existiu um dia, enterraram bem ao longe pra ninguém encontrar. Ditado cego da periferia, antes eles do que eu ver a mãe chorar. Cativeiros no passado fica, cadeias no presente para o cidadão. Futuro incerto, medo Freud explica. Fobia, tarja preta, antidepressão. Siga o sol, siga as estrelas, siga a luz que ilumina o seu caminhar. Siga a lua do dia primeiro, seu coração guerreiro não é de se enganar. Você precisa de uma esperança, precisa de um respiro, fôlego a mais. Você precisa de um terceiro tempo, cilindro de oxigênio e não de gás. Você me entende, você que me entende, aquela pedra no meio de duas vezes. Pra ganhar Vem os três, mano. Venha seu PJ junto, velho. Vai, isso aí tu corre. Isso, faz aqui, traz aqui, Esse aí não. Aqui, esse pipi não, filho. Só Deus que decide quando você vai. Só Deus que decide quando você cai. Você cai, você trai, você vai, você volta, você sai, você some, codinome, você brota, você pede, você faz, você isqueiro, você gás, você fede, você traz, navio negreiro no cais. Mentira é igual sal, igual jogo, é fatal, vicioso, perigoso, venenoso, é mental. Faz você, faz pensar em quem tá te ouvindo, faz você, faz pensar pra quem cê tá mentindo, faz você acreditar que acreditarão, faz você joelhar e vir pedir perdão, faz trair confiança de quem te ajudou, vai gerar a vingança de quem sempre te amou, faz você, faz sorrir, faz você, faz chorar, faz você iludir, faz você lamentar. Ninguém é mais que ninguém, ninguém é mais que uma bala, ninguém é mais que o destino quando bate na cara, então vai. Só Deus que decide quando você vai. Só Deus que decide quando você cai. Só Deus que decide quando você vai. Só Deus que decide quando você cai.
Você engana os fiéis, jogando nome na vala. Você engana bandido, você é doente, não sabe. Você é louco de pedra, você é louco de bala. Você é louco de uísque, você capota e não para. Você é foda, você cola, você joga, desenrola. Você fala e faz sala, você canta, comemora, você rala. E falando sobre os propósitos que a gente tem na vida, né? A gente passa a vida toda lutando, achando que o nosso sucesso depende das outras pessoas, que o nosso sucesso depende de uma sequência de fatores favoráveis para a gente ter sucesso, quando no fundo a gente só depende da gente, exclusivamente da gente, só do nosso trabalho, só da nossa dedicação, só do nosso esforço. Então, quando a gente entende que a gente é o único responsável por isso, tudo começa a fazer sentido, tudo faz sentido, isso tudo faz sentido, os nossos sonhos fazem sentido, a nossa história começa a fazer muito mais sentido e a gente começa a se respeitar mais, porque as coisas elas são reais, a gente vive isso, porque a gente tem essa entrega pra gente. São pessoas que buscam um norte na vida, que eles buscam um propósito, às vezes a grande maioria que vem pra cá não tem um propósito bem definido, tem uns sonhos que eles querem alcançar, mas às vezes talvez é um sonho muito vago, de ser um atleta profissional, de crescer como ser humano, de buscar uma família, mas às vezes é muito vago. Não se trata só de futebol americano, né? Se trata de algo muito maior do que isso. E quando a gente entende que a gente está num lugar onde a gente precisa realmente aprender a respeitar as pessoas, aprender a respeitar as diferenças, aprender a respeitar as desigualdades, a gente vê o quão grande a gente pode ser. E eu fico muito feliz quando eu vejo que o Jesus tá com uma família linda, ele tá com uma filha linda, ele tá com uma postura, cara, que tu se orgulha de poder conversar com ele, tu vê que esse cara se tornou um homem de verdade, sabe? Um homem grande, assim. E tu se orgulha de saber que tu fez parte da construção dele também. O menino Silas, que chegou aqui uma criança, um moleque, formou uma família linda com a Ana. Então, eu acho que essa é a beleza de tudo. Já foi lá atrás. Não faz isso. Não. Bate no corpo. Calma aí, galera. Deixa eu soltar isso. Deixa eu só fazer um negócio. Eu tô achando que o nível técnico deu uma leve diminuída com a minha saída com a do Coach Breno. Mas tudo bem, você pode ver que a galera tá se esforçando, elas é um povo dedicado, né? Eles estão trabalhando duro aí, graças a Deus. Eu acho que eles estão precisando um pouquinho de conhecimento do jogo, porque você pode ver que o nível tático é muito raso. Então, tá agradável, tá agradável. Eu não gosto de ser soberbo, né? Mas com certeza, eu sei que às vezes é difícil, né? Porque a galera fala assim, caralho, o Carneiro é mó metido. Mano, é porque eu faço a diferença, né? Então, você pode ver que eles estão sentindo a minha falta ali, ó. O Juninho. Ali, ó, claramente. Não tem necessidade de uma jogada dessa, obviamente. Quem conhece do basquete saberia disso antes mesmo do lance acontecer, né? Responsabilidade coletiva é o quê? É difícil para mim ter que olhar 30 de vocês e corrigir. Por isso que tem vídeo em tudo quanto é lugar. Mas vocês entendem na responsabilidade de vocês que vocês são 30, querendo que eu olhe para cada um de vocês? Vocês têm paciência sobre isso? Não estou falando nem de empatia, estou falando de responsabilidade coletiva. Ou eu sou obrigado a acertar aqui? E se eu começar a falar que vocês são obrigados a acertar também? Como ia ser? Responsabilidade coletiva é tu dar o teu máximo, eu vejo que vocês estão fazendo isso. E saber que quando você fizer o touchdown, Bitec, não é o teu nome que vai estar no placar, é o T-Rex que vai estar lá. Trabalho árduo e esforço todos vocês estão fazendo. Porque isso depende de vocês. E controle mental, essa com certeza é a parte mais difícil. Tu ir bloquear, tomar um teco, levantar e ter que bloquear aquele cara de novo. Tu errar a rota, levar uma bronca do QB e ter que fazer a rota melhor de novo. Eu chamar uma jogada incorreta, respirar e chamar uma melhor na próxima. Porque esse ataque é nosso. Mueven con la bola, no sai. Rex Contito. Ele é meu parceiro, eu tenho intimidade. Eu posso chamar você de Contito? Coach?
Coutinho é coach querido. É, tipo assim. Coutinho. Só é. Ele é gente boa, velho.